Oi, turma, do livro Cura e Libertação, de José Carlos de Luca. O melhor remédio para o fracasso é a bênção do recomeço. Jerônimo Mendonça. Cura-te, liberta-te. Não fosse o problema, o homem haveria de se acomodar. É preciso que algo sempre incomode o homem para que, sentindo-se incomodado, ele procure soluções e caminhos, desenvolva a inteligência e a sua capacidade de autossuperar-se. Irmão José. Quando somos defrontados por uma série de problemas, invariavelmente tentamos buscar ajuda nas mais diversas fontes. Se estivermos doentes, vamos ao médico. Se nosso problema é financeiro, pedimos empréstimo ao banco. Se a dúvida nos incomoda, nos socorremos do conselho de um amigo. Se a dor é espiritual, tentamos o consolo no templo da nossa fé. E assim por diante. Isso tudo é natural e até necessário, porque geralmente quase ninguém sai de um grave problema sem contar com a ajuda dos outros. Um dependente químico, por exemplo, dificilmente deixará o vício sem a cooperação de um profissional especializado e sem o apoio da família. Não raro, porém, queremos transformar os outros em salvadores das nossas dificuldades, isentando-nos de qualquer responsabilidade pela solução dos problemas, os quais, em última análise, foram criados por nós mesmos e, portanto, devem ser resolvidos por quem os deu causa. Não se nega que muitas vezes precisamos da cooperação alheia, mas quem está fora da dificuldade não tem a mesma parcela de responsabilidade de quem está vivendo a própria dificuldade, pois, em última análise, quem deu o nó é quem precisa desatá-lo. Por isso, será justo pensar que o médico ajuda, mas o doente é quem precisa tomar o remédio. O professor ensina, mas é o aluno quem deve aprender. O banco nos socorre com o empréstimo, mas a dívida é nossa. O sinal de trânsito orienta, mas observá-lo é incumbência do motorista. Deus ajuda, mas somos nós quem primeiro precisamos nos ajudar. A religião esclarece, mas a prática é por nossa conta. Problemas são alavancas do nosso crescimento existencial. Sem experimentar dificuldades e obstáculos, dificilmente o homem buscaria o seu progresso. O problema geralmente é um sintoma de estagnação em nosso desenvolvimento interior. Todos estão submetidos à lei de evolução, a qual nos pede crescimento moral e intelectual. Deus tem um projeto que é o de tornar seus filhos e espíritos perfeitos. A felicidade, portanto, é o compromisso que Deus tem com cada um de nós. Quando vivemos acomodados, nos recusando a crescer, evoluir, ou quando agimos em desacordo com um padrão de comportamento que já sabemos ser o melhor para nós, surge a estagnação, uma espécie de trombose no fluxo energético da vida, capaz de gerar problemas de toda ordem. O problema, portanto, é um sintoma da estagnação e que nos chama a atenção para a necessidade de desobstruirmos as artérias da nossa existência, através de uma nova maneira de proceder. Problemas são pressões que a lei de evolução realiza para que o homem se aperfeiçoe, transformando algo dentro de si mesmo. Isso explica a queixa de muitas pessoas no sentido de que estão com os caminhos fechados, que nada dá certo para elas. Certamente os caminhos estão fechados porque a pessoa está fechada para a renovação, para o crescimento, para a transformação. Ela quer coisas novas fazendo tudo velho. Ela quer crescimento, mas não quer crescer. Deseja progresso, mas não quer progredir. Almeja que sua vida se transforme, mas não quer se transformar. Pretende receber benefícios, mas não quer saber de sacrifícios. E Deus não vai colocar a mão nesse problema até a pessoa se dar conta que ela precisa mudar, porque Deus deseja que seus filhos cresçam e amadureçam, e não fiquem eternamente como crianças mimadas pedindo coisas que, pelo seu desenvolvimento, poderão obter por conta própria. Deus nos fez co-criadores da obra divina. Podemos, em ponto menor, o que Deus pode em ponto infinitamente maior. Somos seres criadores, somos solucionadores de dificuldades, caçadores de soluções, perseguidores do progresso. Essa é a nossa missão na vida. E Deus não iria contrariar o seu projeto fazendo por nós aquilo que já
somos capazes de fazer. Quando nossas preces não são respondidas, quando oramos a Deus pedindo a solução de um determinado problema e sentimos que não obtemos resposta para nossas preces, o que está ocorrendo é que Deus está esperando primeiramente uma atitude nossa em relação ao problema que se apresentou. Porque Deus, como Pai amoroso que é, quando vê um filho passando fome e nota que ele nada pode fazer para se alimentar, imediatamente manda a solução pondo comida na boca do filho. Mas se Deus percebe que o filho pode fazer alguma coisa para se alimentar, pode tomar alguma atitude para desencadear a solução do problema, Deus espera que a pessoa se movimente, que faça o que está ao seu alcance, para somente depois agir complementando o que for necessário para a resolução da dificuldade. Quando você não pode agir, Deus age. Quando você pode agir, Deus espera você andar para Ele, caminhar ao seu lado. Se o problema me pertence a uma lição oculta nele, um aprendizado que eu e ninguém mais deve realizar para curar definitivamente a dor que me desafia o crescimento interior. Ao buscarmos as soluções para os obstáculos que a vida nos apresenta, somos obrigados muitas vezes a buscar conhecimentos novos, mudar aspectos da nossa vida emocional, alterar comportamentos, modificar caminhos, enfim. É dessa forma que a vida vai compulsoriamente nos ensinando a crescer. Portanto, problemas não são castigos divinos, antes são mecanismos educativos que a sabedoria divina dispõe para corrigir nossos passos, na direção da felicidade que Deus programou para todos os seus filhos. E a felicidade é naturalmente proporcional à perfeição do espírito. Quanto mais o espírito progride, mais feliz ele é. Quanto mais ele retarda o seu adiantamento intelecto-moral, mais sofrimento ele experimenta em seu caminho. Meditemos nessa bela lição de Neio Lúcio. A dor, em todas as ocasiões, é a serva bendita de Deus, que nos procura em nome dele, a fim de levar a efeito dentro de nós o serviço da perfeição, que ainda não sabemos realizar. Quando nos revoltamos contra as dificuldades que nos surgem, ou quando queremos transferir para os outros a resolução dos problemas que nos cabem, estamos impedindo que Deus execute o serviço do nosso aperfeiçoamento. Isso quer dizer que estamos fechando as portas para nossa cura e libertação. Por isso, era comum ouvir-se de Chico Xavier que nós deveríamos nos alegrar quando um problema surge em nosso caminho, porque é a forma através da qual Deus age para nos promover na vida. Comumente, quem vive em desafios está a caminho de muitos problemas. Mas quando somos defrontados pelas dificuldades e não nos escondemos no medo ou no comodismo e nos lançamos corajosamente no enfrentamento do obstáculo, fazemos grande progresso na vida. Essa é a mensagem bíblica que Deus tem para nós. Sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor, nosso Deus, quem irá com vocês. Ele não os deixará nem abandonará. Atentemos para isso, Deus somente irá se nós formos. Deus torna forte o homem que arroja o medo para longe de si mesmo. Deus torna corajoso o homem que encara seus problemas de frente e os aniquila com a força de um gigante. Deus nos fortalece no curso dos acontecimentos e no momento em que agimos no melhor de nós mesmos. É esse Deus que caminha conosco enquanto estivermos caminhando. Agora, quando paramos, Deus para. Quando nos revoltamos, Deus espera. Quando nos acovardamos, Deus senta. Quando nos omitimos, Deus silencia. Deus quer a nossa cura e libertação. Creia nisso com sinceridade. Deus está louco para fazer um milagre em sua vida. Mas para isso ele precisa que você crie condições para o socorro divino. Por isso, por mais difícil que seja a sua situação, não pare de andar. Caminhe adiante, realizando tudo o que está a seu alcance para equacionar as dificuldades de agora. Que você decrete o fim da queixa e da reclamação. Que largue o comodismo e o medo e se movimente firme e confiante na renovação do seu destino a partir da renovação de si mesmo para o melhor que Deus quer de você. Convença-se de uma coisa: ninguém melhora a vida sem se melhorar primeiramente. Deus está olhando para você nesse momento e observando o que você fará a partir de agora. Será que ele vai continuar sentado?
Gente do céu. Texto é grande, muito grande. Deu voltas para dizer para a gente o seguinte: se você quer curar de algo, tem que se libertar primeiro. Para se libertar, você precisa fazer o quê? Agir. E não esperar que Deus faça tudo por você, porque Ele não vai fazer. A gente vai achar às vezes que Deus é injusto, que Deus dá para um, não dá para você, que Deus não tá te vendo, que Ele não tá te olhando, que você é ruim. A gente dá uma de vitimista, né? Ah, eu devo ser muito ruim mesmo. Nossa, Deus não quer saber de mim, né? Me deixou de lado, me esqueceu. Então, ou a gente se torna vitimista, ou a gente se torna ignorante, violento até, né? Onde a gente xinga, ofende Deus porque fica revoltado contra Ele. Ou a gente fica omisso, do tipo assim, se está acontecendo é porque tem que acontecer mesmo, então deixa acontecer. Nós temos reações adversas diante dessas dificuldades que a vida nos coloca. E essas reações, não que a gente seja sempre vitimista, nem que a gente seja sempre fatalista, revoltado, mas a gente oscila nas respostas das questões que são colocadas para nós. E nessas oscilações, nesse desequilíbrio de resposta perante as dificuldades que Deus nos coloca, sim, Ele permite, tudo é permitido por Ele. Nem tudo, né, nos convém, mas vem. Nem que não seja conveniente, mas vem. E vem por um propósito, uma razão. E aquele propósito ou razão sempre é para que a gente passe pela lição, que a gente precisa ser aprovado. Então, nós temos débitos, nós não podemos esquecer disso. Uma vez eu escutei numa palestra, né? O espírita tem mania de falar que ele é um cara não que vive na fatalidade. Ele não quis dizer essa palavra, mas ele quis dizer assim: para o espírita, todo sofrimento é muito bem-vindo. O espírita é masoquista. Ele gosta de sofrer porque ele acha que sofrendo ele está crescendo. Né? A gente não tem que se tornar masoquista, a gente não tem que gostar de dor. Não é isso. A dor é louvável, ela vem para ensinar, ela vem para a gente poder pagar alguns débitos, sem dúvida. Mas eu não posso ser masoquista de falar, eu gosto de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. O espírito não tem que gostar de sofrer. Ninguém tem que gostar de sofrer. O sofrimento, ele ainda é consequência das nossas atitudes que não são boas. Se as nossas atitudes fossem melhor, as consequências dessas atitudes, que é a colheita, também seria melhor. Mas a gente já vem há séculos, há várias encarnações, errando uma vez atrás da outra. E Deus perdoa. Só que Ele não esquece. E Ele traz a conta. E você tem que pagar. E não é porque eu tenho que pagar que ai, que bom, estou sofrendo, mas estou tão feliz. Não. Nós somos humanos. Nós somos imperfeitos. Ninguém que sofre sorrindo. Ah, eu estou tão feliz porque eu estou com dor hoje. Não. Mas se eu quero me curar dessa dor, eu preciso compreender por que dói, por que eu sofro, por que tem esse problema na minha vida. E aí eu tenho que tentar resolver da melhor maneira possível. Estou com dor? Tem que ir no médico. O médico vai passar remédio, eu tenho que tomar remédio. Tem que fazer tratamento? Vou fazer tratamento. A minha parte eu tenho que fazer. Muitas vezes eu chego no meu médico, eu chego detonada. Eu chego lá chorando no ouvido dele e falo, doutor, não aguento mais. Eu tô ficando cada vez mais debilitada. O que que... Dessa última vez eu deitei na maca lá, ele veio me examinar e eu falei pra ele, doutor, fala a real, quando é que eu tenho que comprar uma cadeira de roda? Eu tô vendo que minha perna vai chegar uma hora que não vai querer mais. Eu não tô conseguindo levantar o pé. Eu tô cambaleando, eu tô caindo. Então fala a real, quando é que eu tenho que comprar uma cadeira de roda? Já tá na hora de comprar? Já tá na hora de quebrar minha casa todinha e dar espaço para passar uma cadeira de roda? Aí ele segurou na minha mão e falou, eu não vou deixar você ficar ruim. Aí o que eu faço com um médico desse? Se ele acredita que eu posso ficar boa, por que eu não vou acreditar? Ele mudou a medicação mais uma vez. Nós vamos lá tomar a medicação mais uma vez. Agora há pouco meu irmão me ligou e falou, Patrícia, eu consegui mais comprimido para você. Então assim, se os outros acreditam que eu posso ficar boa, se os outros estão me ajudando, por que eu não vou me ajudar? Por que eu vou desistir? Não, eu tenho que pagar meus pecados mesmo, eu tenho que ir para cadeira de roda mesmo, eu tenho que esperar a morte chegar mesmo. Não, eu sempre falo que a minha vida, eu acredito que ela não vai ser tão longa também.
Já era para ter partido dessa para melhor faz tempo. Então eu sempre falo para as pessoas em volta, eu tenho que aproveitar meu momento agora, porque eu não sei quanto tempo eu tenho, ninguém sabe quanto tempo tem. Quem tem comorbidade, quem não tem, está aqui, de repente cai duro ali, bate a cabeça e já era. Pode ter 10 anos de idade, pode ter 1 ano de vida, pode ter 6 meses de gravidez. A vida e a morte pertencem a Deus. Mas quem tem uma comorbidade, de fato, tem uma faca no pescoço o tempo todo, apontando pra gente. A gente sabe que vai desencarnar qualquer um, a qualquer momento, em qualquer idade, mas a comorbidade, ela traz pra gente essa preocupação, que a qualquer momento, de fato, né, você não vai ter o que fazer. A morte vai chegar e você vai ter que ir embora, o físico, né? Então, o que eu procuro, de novo esse negócio, tem no meio do vídeo. O que eu procuro fazer? Manter minha cabeça em ordem, manter minha cabeça sempre otimista. Eu procuro fazer várias atividades para ocupar minha mente, para não ficar pensando nisso. Que hora, que dia, se eu tô piorando, se eu tô melhorando. Não. Dá para fazer? Eu faço. Não dá para fazer? Eu não faço. Dá para agachar? Eu agacho. Não dá para agachar? Eu não agacho. Tem coisas que nem eu tava brincando com meu amigo com a mão ontem, a mão travou. Tava gelado, tava frio, eu não consegui mexer com a minha mão. Eu ia brincar com ele com a mão, eu não consegui. Quando chegou em casa, eu mexi com a mão. Ele falou, uai, ali atrás você não mexeu, agora você mexeu. Eu falei, é desse jeito. Né? Muda o tempo, esfria, esquenta. Se esquentar demais fica mole, se esfriar demais endurece. Eu não sei como me comportar diante das mudanças, porque é de repente. É complicado, mas eu tenho que levar no pé da letra? Não, tem que levar no humor. Aí passou depois, né? Eu tava indo lá na Sabesp agora, com um amigo meu, eu comecei a ficar gelada, porque eu vou ficando nervosa, andar na rua, não gosto de andar na rua e tal, mas ele me segura firme no braço e aí eu ando com mais tranquilidade. Mas ainda assim eu tava nervosa e comecei a ficar gelada. Ele falou, não fica nervosa, tô aqui, tá tudo certo. O que dá para fazer a gente faz, o que não der, paciência. Então, você ter pessoas em volta ajuda muito você se restabelecer. Mas se você aceitar o que as pessoas querem te passar, um vai te trazer remédio, um vai te trazer um médico novo, um vai te trazer uma palavra, um vai te trazer um carinho, um vai te trazer alegria. E você tem que aproveitar tudo isso que está em volta. Porque se você não aproveitar e se fechar, é como eu falei, ou você fica revoltado, ou fica vitimista, ou fica apático, e aí você não desenvolve. E o que vai fazer você desenvolver diante de um problema é você buscar a cura dele, é você buscar a resolução daquele problema. Eu lembro que na época de escola, o professor passava um problema matemático lá, eu já ficava nervosa, porque eu sempre tive problema para resolver problema, né? Para interpretar os problemas. Eu nunca sabia quando a conta era de mais, de menos, de vezes. Nos problemas, não. Se me desse a conta para fazer, eu fazia. Mas para ler o problema e resolver aquela situação, eu sempre tive muita dificuldade. Mas muita mesmo, não era pouca não. Até o meu ensino médio foi assim. E o professor passava no dia de aula, eu ficava nervosa. No dia de prova, eu chorava. Mas pergunta se em casa eu ficava refazendo exercício. Pergunta se eu estudava com alguém, se eu buscava ajuda para aquelas dificuldades. Eu tentava encarar isso na sala de aula e imatura do jeito que era, eu chorava. Quando não conseguia fazer, sentava na carteira e chorava. Os professores tinham dó de mim. Eu passei por esse papelão. Só que aí vem a vida e mostra pra gente que se a gente sentar e chorar, o problema também não se resolve. Lá eles estavam me preparando para resolver os abacates que aparecem aqui, na vida real. E se a gente não resolve um probleminha de 4 operações numa sala de aula, a gente também não vai resolver um problema da vida. Com saúde, com perdas, com danos, com prejuízos. Para a gente poder resolver, temos que agir, temos que buscar solução, temos que estudar o porquê daquilo, temos que buscar recursos para que aquela situação se resolva o quanto antes. Aqui na questão da Sabesp, eu liguei, acho que pelo menos umas 15 vezes, gente. Chamei gente para vir aqui da Sabesp para ver a situação. Agora é um outro técnico, não fiquei feliz, hoje eu fui bater lá na Sabesp. Gasto, é um gasto.
Tudo vai gasto, tudo é dinheiro, tudo é tempo, tudo é nervosismo. Mas você vai buscando solução. Veio já 2 pessoas dar uma olhada para mim, para ver se acha algum vazamento. Eu tô fazendo a minha parte. Agora vai ter que ser encontrada a resolução desse problema. É um problema que tá me afligindo, é um problema que tá caindo no bolso. E tem que ser resolvido. Então isso daí é para me tirar do sofá. Eu tava lá no sofá com o Mike assistindo um desenho à tarde. Eu não vou poder mais, porque agora tem que ficar correndo atrás disso. Deus não quer ver a gente parado. Ele quer ver a gente com alguns momentos de lazer para refrescar, para ganhar um fôlego, mas ele quer ver a gente na luta. Ele, mesmo quando a gente não inventa nada, aparece. Vazamento dentro da minha casa? Não tem. Não acho esse vazamento. E o problema apareceu. Essa questão da comorbidade apareceu e eu sei da onde. O vazamento da água eu não achei ainda, mas eu vou achar de onde que tá vindo. Agora, a questão da minha saúde, eu sei. Eu fui uma pessoa estourada, fui uma pessoa que sempre quis resolver tudo muito rápido, não dá para esperar, é para agora, é para já. Aí vem um problema desse da água e fala, não vai ser na sua hora, vai ser na hora que um técnico aparecer. Se ele não resolver, você vai ter que pagar a conta mesmo assim, você vai ter que quebrar a tua casa inteira para descobrir onde tem um cano vazando. Então, assim, são situações que vão sendo colocadas que tem um porquê lá atrás. Eu acredito que essa questão da água é paciência, resignação, né? Tolerância, coisa que eu não tenho. Eu falo que quando eu fui reencarnar, que a fila da paciência, eu não entrei nela, eu estava numa outra fila reclamando que a fila da paciência não andava. Só pode. Porque tem muita coisa associada à minha saúde que é falta de paciência. A gente vai procurar o nosso motivo de ter problema, a gente acha um bocado. Mas se a gente não procurar, a gente joga a culpa no outro. Até em Deus a gente culpa. E para a gente se libertar, para a gente poder se curar, precisa agir, precisa buscar o porquê das coisas, precisa entender esse processo. E não é fácil. Você vê que é um texto desse tamanho aqui, quanta coisa a gente pode falar sobre ele. Tem vários temas dentro de um tema só. Quantas coisas a gente tem que trabalhar. Aqui ele está falando, esse comecinho aqui foi o que caiu como uma carapuça para mim, né? O médico ajuda, mas o doente é quem precisa tomar o remédio. O professor ensina, mas é o aluno que deve aprender. O banco socorre, mas quem tem que fazer o empréstimo e depois pagar ele é você. O sinal de trânsito está lá, está orientando o trânsito, mas quem tem que seguir as regras do trânsito? Você. Deus ajuda, mas quem é que tem que ter Deus dentro de si? Você. Então tem muita coisa que a gente fica jogando no outro e parte de nós. No livro Alânia, no estudo de hoje, esse livrinho maravilhoso aqui, gente, eu tô apaixonada por ele. Alânia, no capítulo 25. Tá dizendo aqui, tudo está em ordem no universo. Ou seja, aqui nesse capítulo tá falando pra gente que as cidades, países, planetas, elas estão de acordo com a moral do povo. Se o povo muda moralmente, ele evolui, tudo em sua volta evolui. Ou seja, depende de nós. Essa cura dessas doenças que a gente está vendo, inclusive emocionais, de transtorno, de comorbidades que vão aparecendo que a gente nunca ouviu falar. Todas essas doenças, todos esses desequilíbrios, tá partindo da mente doentia de cada um. A gente é que vai plasmando tudo isso e vai acontecendo. Quando a gente começar a transformar tudo dentro de nós para melhor, em volta de nós também se transforma tudo para melhor. Então a gente só vai se libertar dos problemas à medida que a gente tiver consciência do porquê desses problemas e vamos trabalhar para sanar, para resolver, porque só sentar, chorar, ficar omisso, ficar revoltado, ser vítima de uma história, não vai resolver. A gente não vai se libertar disso. Pelo contrário, a gente vai pegar esse problema e vai arrastar ele por outras encarnações. Então, a nossa cura, para se libertar das doenças, dos problemas, nós temos que resolver. Nós viemos para isso. Cada um tem que fazer sua parte. Não adianta querer fugir disso.
Aí aqui no final, eu gostei dessa outra frase. Agora, quando paramos, Deus para. Quando nos revoltamos, Deus espera. Quando nos acovardamos, Deus senta. Quando nos omitimos, Deus silencia. Ou seja, Deus não vai poder fazer nada se a gente não fizer também. Porque se fosse para ele já fazer a gente todo felizinho, todo perfeitinho, volto a dizer, não precisava de reencarnação. Não precisava ter nenhum tipo de trabalho, porque Deus ia ter todo o trabalho do mundo sozinho. Então, para que ele ia colocar a gente como co-participante da criação, como pessoas que têm livre-arbítrio, seres que podem reencarnar e reaprender e crescer moralmente? Se ele já tivesse feito tudo perfeito, não ia precisar nada disso. Nós nascemos simples e ignorantes, nós temos todo um trajeto de evolução para ser feito. Uns se adiantam mais, outros se adiantam menos, uns vão mais rápido, outros menos rápido, mas todos nós evoluímos, todos nós vamos ter que crescer. Mas tem gente que insiste em ficar ali parado, né? Tem gente que não quer, empacou. E aí cai também uma questão de religião, tem religiões que ajudam a empacar, porque aí fala assim, quando você morrer você vai dormir o sono eterno, ou seja, você vai evoluir para quê? Se depois você vai dormir eternamente. Tem religião que fala, você vai morrer. Acabou, acabou. Então, para que você vai evoluir se você vai morrer? Para que você quer fazer alguma coisa? Tem gente que não pensa duas vezes em jogar da ponte. Eu vou morrer de qualquer jeito mesmo. Então, infelizmente, tem algumas religiões que ainda colaboram para a pessoa não evoluir. Empaca a pessoa. Tem isso também. Nós temos que abrir nossos olhos, abrir nossa mente. Opa, por que eu sofro? Por que dói? Por que machuca? Por que vem tanto problema? Eu estou resolvendo um, já vem outro na fila. Eu mal resolvi esse daqui, já tem outro para me resolver. Por quê? Essa palavrinha é mágica. Por quê? Quando a gente descobre o porquê, a gente resolve o problema. E resolvido o problema, a gente não vai ficar sem problema, porque nós somos imperfeitos. Então vai vir outro sim. E a gente vai ter que descobrir de novo por quê. E vai ter que resolver outra vez. E assim vai. Até moralmente a gente se tornar melhor. Moralmente não existe doença. Quando a gente se transforma moralmente, não tem mais doença, não tem dor, não tem sofrimento. Esse livro da Alânia que eu estou falando para vocês mostra pra gente um planetinha chamado Jordan. Tudo impecável. Tudo ótimo, desde o sistema político, econômico, a organização da sociedade, a natureza, a convivência, tudo redondinho. Mas por que eles vivem muito bem? Porque a moral daquele povo, daqueles espíritos já é uma moral elevada. E quanto mais elevado o espírito, mais feliz ele é, menos problema ele tem. O segredo é esse. Agora, para a gente chegar e se alcançar, né, essa moral, é um trabalho árduo, não vai cair do céu. Deus não vai colocar uma varinha mágica, agora você está perfeito, viu, meu filho? Não. A nossa perfeição depende de nós, do nosso trabalho, da nossa reforma íntima, da nossa solidariedade, do nosso trabalho em prol do próximo, da caridade que a gente desenvolve, da fé que a gente tem em Deus, de acreditar que as coisas acontecem porque tem um motivo, uma razão de ser. E que tudo está dentro da vontade de Deus. E que ainda assim nós podemos, através do nosso livre-arbítrio, colocar nosso pitaquinho ali e mudar algumas rotas. Melhorar a nossa situação com Deus. Ter um pouquinho mais de moral para falar com o Criador. De pedir, de agradecer, de louvar. Então, né? Vamos acreditar que se eu quero uma cura, se eu não quero mais ter problema, eu preciso me libertar dela. Para me libertar dela tem que ser o único canal que tem para isso é a minha transformação íntima. É a minha melhora espiritual. Para isso eu tenho que estudar, para isso eu tenho que praticar coisas boas, para isso eu tenho que fazer o bem. Não tem outro caminho. Quanto mais chapuletada a gente tomar, melhor a gente tem que ser. E não ficar parado, com medo, com raiva, omisso. Não.
Quanto mais paulada a gente toma, mais a gente tem que agir. Aí mais mérito a gente tem. Os professores na escola fazem isso, dão um probleminha simples e conforme você resolve aquele probleminha simples, vem um mais complicado. E vem outro mais complicado ainda, depois ainda vem a equação, né? Eles vão complicando cada vez mais, porque você vai crescendo para isso. Você vai amadurecendo, você vai se tornando mais esperto, mais inteligente, mais desenvolto. E com o espírito não é muito diferente. À medida que você vai aprendendo, os problemas vão surgindo também. Não vai diminuir totalmente, não. Agora, quando você se elevar num patamar que você não precisa passar por determinados problemas, aí você se libertou. Aí aquela fase fica lá para trás. Só que aí você, enquanto espírito melhor, mais evoluído, geralmente você vai ajudar aquele que é menos evoluído, que também está passando por problemas, porque você também recebeu ajuda. Eu tenho o Gabriel aqui, o meu anjo de guarda. Eu confio em Maria, eu confio em Jesus, eu confio em Francisco de Assis, eu confio em Deus. A gente vai se apegando a seres, a pessoas, personalidades um pouco melhor do que a gente. E assim, quando a gente se tornar melhor, alguém vai confiar na gente também. Então é isso. Assim como hoje a gente representa um pouquinho melhor do que os filhos, né? A gente está aqui para poder direcionar os nossos filhos. Às vezes eles até têm uma moral maior do que a gente, que é pai e mãe. Mas, em vias de regra, o pai e a mãe deveriam ter uma moral maior do que o filho, que é para orientar o filho que vem depois. É mais ou menos assim. A gente vai sempre trazendo quem está lá atrás. E alguém está na nossa frente puxando a gente. Então, para a gente poder se curar e libertar, trabalhar em razão disso aí.